Boa noite para vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu ouvi os pedidos de orações, né? Como todos vocês, a maioria dos pedidos de orações foi por saúde, né? Por cura física. E eu estive pensando, né? Se somos abençoados com a saúde, as outras bênçãos parece que vêm, né? Porque aí você trabalha, você tem ânimo, você consegue fazer as coisas, realizar os sonhos, né? E quando a gente não tem a saúde, fica bem mais difícil. Irmãos, nessa noite, eu quero que cada palavra que foi falada aqui venha servir em alguma coisa no coração de vocês. Eu não quero que nada, que não saia da minha boca, nenhuma palavra, nenhuma frase que fique em vão. Porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. E eu creio que quando eu creio que não é o ancião, não é o pastor que convida, é Deus que convida. E a mensagem que dá é Deus. Louvado seja o nome de Deus por isso. Mas a mensagem que eu trago para vocês, da parte de Deus essa noite, está no livro de Jó. Uma história bastante conhecida, que se ouve muito, e às vezes até tem um ditado que as pessoas às vezes falam muito, né? Ai, tenho paciência de Jó. Ai, fulano é paciente como Jó. O que isso significa, paciência de Jó? Eduardo, vê se eu deixei uns papéis aí no banco, fazendo um favor, que eu acho que eu deixei minhas anotações aí. Eduardo, traz aqui para mim, fazer um favor. Obrigada. No livro de Jó, capítulo 1, verso 1, a primeira parte, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aqui começa a ser contada uma história. Aqui Deus começa a contar essa história a Moisés. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Deus começou a contar essa história a Moisés, quando ele estava entre os midianitas. Deus começou a contar essa história. E essa história, Deus abriu um pouco as cortinas para nos mostrar o que acontece no invisível, o que acontece atrás da nossa vida, atrás das tentações, atrás das provações que nos vêm todos os dias, vêm nos incomodar. Como foi falado aqui, se você não está sendo provado, cuidado. Cuidado, porque senão que você está agradando ao inimigo mais do que a Deus. Porque o inimigo se incomodou com Jó. Como que ele era Jó? Jó, ele era pai, ele era casado, ele tinha filhos e ele tinha filhas. Ele era muito rico, ele era patrão e ele tinha um círculo familiar. Ele tinha irmãos, ele tinha irmãs. Esse homem, segundo a palavra de Deus, diz o seguinte: este homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Um dia, como você já conhece a história, Satanás, como a Bíblia diz, que é o grande acusador dos filhos de Deus, acusou a Deus de que Jó servia a Deus pelas bênçãos que ele recebia, porque as coisas todas andavam bem para ele. E o que Deus disse para ele? Você vai e toca tudo que ele tem. O que Satanás fez? Ele foi e tocou. Olha só a lição que nós aprendemos. Satanás não vai além daquilo que Deus permite. Louvado seja Deus por isso. Outra coisa, a minha vida e a sua vida pode estar sendo um cenário para glorificar o nome de Deus. Porque nós vemos o que acontece aqui. Os anjos veem o que acontece no invisível. Os mundos não caídos conseguem ver o que acontece no invisível. O caráter de Deus ainda está sendo revelado.
Você não tenha medo, meu irmão, se você está sendo provado. A provação não vai além daquilo que Deus permite, porque Deus reina sobre todas as coisas. Deus reina sobre todas as coisas. E quem coloca os limites é Deus. Ele fez tudo isso. O que Jó fez? Ele adorou o Senhor. Essa adoração de Jó veio de uma vida que ele foi conquistando de comunhão com Deus. Porque é assim que a nossa vida espiritual ela consiste. Ela consiste no dia a dia, na busca do dia a dia da minha vida. Eu alimentar a minha natureza espiritual mais do que a minha natureza carnal. A minha natureza carnal, ela fala mais, ela é mais, parece que ela é mais, como que eu posso dizer? Ela é mais feroz. É essa que parece que quer nos mandar, quer mandar naquilo que nas minhas vontades, quer mandar nos meus pensamentos. Jó, ele não desonrou a Deus. Gente, pensa quão cruel é Satanás. Satanás voltou a Deus e disse assim para Deus, mais ou menos essa história, não entrando bem nos detalhes que vocês conhecem a história. Disse assim: o homem é capaz de tudo pela sua vida. Toca na vida dele, vê se ele não te amaldiçoa, se ele não te desonra, vê se ele vai continuar sendo fiel. Toca na vida dele. E Deus disse o quê? Você pode. Mas não lhe tire a vida. Deus é o doador da vida. Deus não permite que um servo seu morra antes ou depois. Não esqueçam disso. Ninguém precisa ter medo da morte, não. Embora isso cause um friozinho na barriga. Sabe por quê? Porque o dia que Deus fizer você descer o pó da terra, porque esse é o dia de Deus. A não ser que você procure ela por sua própria conta. Aí já é outra coisa. Mas um servo de Deus que anda segundo a vontade de Deus não tem isso. O que ele fez? Ele colocou em Jó doenças. Ele ficou num estado miserável. Ele ficou num estado miserável. Os amigos de Jó veio até ele, 4 amigos, e começaram a questionar ele. Você não pecou? Será que você não oprimiu um servo seu? Será que você não fez isso e fez aquilo? E começou. Jó já não sabia. Não, eu não fiz. E começou a luta. Sabe qual a impressão que dá? Que até então Deus não havia se manifestado. Mas, irmãos, eu vou arriscar falar uma coisa para vocês. Eu vou arriscar por conta própria. Deus estava dando suporte para Jó. Deus estava dando suporte para Jó. O mesmo suporte que você e eu possamos precisar numa hora de aflição. Ainda que você não veja, ainda que eu não veja, Deus está dando esse suporte. Graças a Deus por isso. Gente, eu tenho bem pouquinho tempo, eu vou resumir mais ainda o que eu estou falando, tá? Porque nós temos 5 minutos para terminar. Mas graças a Deus por isso que a gente orou, nós falamos bastante, isso faz bem para a gente. Isso faz bem. O que eu vou falar. Então, vou tentar resumir mais ainda a história. Só que Jó chegou num momento da aprovação dele, que ele disse uma frase, que se ouve um verso maravilhoso. Eu sei que o meu Redentor vive. Alguma vez na sua vida que você estava sendo muito provado, você conseguiu tirar um louvor do seu coração? Eu já, graças a Deus. Sabe, no momento que você está sendo muito provado, e você está ali segurando a mão de Deus, parece que você vai escorregar, parece que vai cair. Você não consegue ver, parece que você não consegue ver a presença de Deus. Você não consegue ver, mas Deus está ali. Ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha esperança. Ele tinha confiança nesse Deus. Ele não conhecia esse Deus só de falar. E para encurtar a história, terminarmos essa história. Deus, no final dessa história, se manifestou a ele. E disse, fez algumas perguntinhas bem intrigantes para Jó. Jó, o
que você está falando? Fala comigo como homem. Onde você estava quando eu fundei o mundo? Onde você estava quando eu coloquei ordem nas ondas? Quando eu coloquei limite nas ondas do mar? Ele começa descrevendo a grandeza dele. Você sabe qual foi a declaração de Jó nessa situação? Senhor, eu não sabia o que eu estava falando. Antes, eu te conhecia só de ouvir. Hoje os meus olhos te veem. E Jó, enquanto orava pelos seus amigos, porque Deus pediu que ele orasse pelos seus amigos e intercedesse, porque Deus disse que aceitaria a oração de Jó. Sabe por quê, irmãos? Porque ele foi provado e saiu limpo. Ele saiu limpo da provação dele. Meus irmãos, as bênçãos na nossa vida, ela pode vir de duas maneiras. Ou bênçãos que você vê, a coisa dando certo, ou as bênçãos pelas provações, que para mim são as melhores. As bênçãos pelas provações. E Deus restituiu tudo a Jó. O tempo de provação dos filhos de Deus tem um começo e tem um fim. Ela não dura para sempre. Ela não dura. Seja qual for a situação, Deus dá um final para isso. Teve um tempo para Satanás fazer, provar. E teve um tempo que Deus disse, até aqui basta. Além disso, não vai. Deus não te dá uma vida tão fácil que você venha desonrar o nome, que você venha dizer que não precisa de Deus. Nem uma vida tão difícil que você venha amaldiçoar o nome de Deus. Irmãos, todos os grandes reavivamentos na história da nossa igreja, na história do nosso povo, vocês devem ter visto na lição, veio através das orações. Veio através das orações. Jó, a história dele mudou. A Bíblia fala que mudou enquanto ele orava pelos seus amigos. Deus mudou toda a história e devolveu para Jó tudo o que ele havia perdido. E a Bíblia diz que ainda mais do que ele havia perdido. Mais ele deu. Porque ele foi fiel. Meus irmãos, nós estamos num grupo pequeno hoje à noite aqui na igreja. Quero dizer para você o seguinte. Você foi chamado para ser fiel. Você foi chamado para ser fiel. Não sou eu que estou falando isso. Sou eu que estou falando, mas é Deus que nos convida a ser fiel. É Deus que nos convida a ser fiel. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, seja o que for que aconteça com a nossa vida, vamos manter os nossos olhos fitos na nossa redenção. Jesus está pronto para voltar. Quem não está pronto somos nós. Jesus tem anseio, gente. Jesus tem anseio de voltar para essa terra e tomar os seus filhos e levar para Ele. Jesus tem anseio de que nós possamos fazer o trabalho dele, que a gente possa sair falando para as pessoas desse amor, dessa esperança, dessa certeza que nós temos da salvação. Gente, a irmã Edilene perdeu o pai há pouco tempo. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Há quanto tempo Jesus também não vê os seus amigos? Sabe quem eram os amigos de Jesus na época dele, os discípulos? Todos eles estão no pó da terra. Eu imagino, esse é pensamento meu, esse dia eu estava meditando nisso, quanta saudade Jesus deve ter dos seus amigos, dos discípulos, quantas lembranças ele deve ter do tempo que ele passou aqui na terra. Imagina a saudade que Jesus deve ter de Maria Madalena, aquela mulher que era completamente sensível às mensagens que Deus falava, um coração tão submisso, a mulher que caiu aos pés de Jesus, agradecendo a Ele, uma pessoa humilde.
Que vontade que Jesus deve ter de falar assim, meu Deus, o som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Que vontade de ressuscitar todos eles para mim, para sempre. Para sempre. E podemos ter as mesmas conversas que nós tínhamos, podemos continuar as nossas conversas. Eu poder contar para eles as histórias que eles não sabem, porque eles estão no pó da terra. Irmãos, esse relato, havia um homem, pode ser o relato da nossa vida. Jesus pode estar contando a nossa história pode estar sendo contada, ela está sendo escrita. A tua história, a minha história está sendo escrita num livro especial. E talvez o mesmo começo desse livro seja assim: havia um homem na cidade de Everett. Havia uma mulher na cidade de Everett, cujo nome era tal. Essa pessoa era assim, assim e assim. A nossa vida é um cenário para as manifestações da glória de Deus, do poder de Deus. O que eu quero deixar para vocês de nós é o seguinte: Deus conhece as limitações de suas criaturas e requer de nós o que está ao alcance de nossas mãos. Nada além disso. É possível ter uma vida fiel a Deus. É possível. Não é fácil. É possível. Não é fácil. Eu vi alguns comentários aqui agora nos pedidos de orações falando um comentário sobre a lição desse trimestre. Meus irmãos, Deus está nos chamando a um reavivamento. Deus está nos chamando. O nome de Jó, o conceito, o significado que eles mais aceitam, sabe qual é? Aquele que se volta para Deus. Isso te diz alguma coisa? Aquele que se volta para Deus. Meus irmãos, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da decisão. Você não precisa ir em nenhum lugar especial para você se ajoelhar ou para você falar, tomar essa decisão ao lado de Cristo. E ter compromisso com Ele. Compromisso com Deus. Se envolver nas orações. Colocar a tua vida aos pés de Cristo. Não é nós que tomamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos toma. É o Espírito Santo que luta todos os dias para chegar a 100% do nosso coração. O que Jesus quer fazer é salvar. O que Jesus quer fazer é salvar. Jesus diz: tem esperança. Tem esperança. Não desanime se a tua aprovação é forte. Não desanime se a tua aprovação é muito difícil. Deus te ama. E às vezes Deus permite essas coisas, porque daí vem as maiores bênçãos para a sua vida. E existe um tempo de começo e um tempo de término. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus, pela sua imensa misericórdia, tenha misericórdia de nós. Que Ele encontre um espaço maior no nosso coração. Que Ele consiga estar pelo menos entre as primeiras prioridades da nossa vida, não só de boca, de compromisso. Ainda que você não saiba o que fazer, por onde começar, só fale com Deus. Só entrega a Deus, Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele vai colocar. Louvado seja Deus pela sua presença aqui. Que Deus te abençoe.
que você volte para casa na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os seus corações sejam tomados mais pelo Espírito Santo. E você possa hoje ter a certeza que o dia da salvação é hoje. Ontem já passou, amanhã não sei se vem. Em nome de Jesus. Não vamos cantar, tá, Júlio? Porque já são quase 8h40. Vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. Deus Pai, de toda misericórdia, de todo amor, de toda graça. Louvado é teu nome, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa para te adorar e para ouvir a tua mensagem para cada um de nós. Senhor, reaviva em nós o amor por Jesus. Aumente a nossa fé. Senhor, nos conscientize da necessidade que temos de tomar uma decisão ao teu lado, Senhor. Que não seja só de boca nosso, Senhor, eu amo você, Senhor, eu quero estar contigo na eternidade. Senhor, a nossa eternidade pode começar hoje se tomarmos a nossa decisão ao teu lado. Porque ainda que venhamos um dia descer ao pó da terra, ressuscitaremos, Jesus, quando o Senhor voltar. Senhor nosso Deus, Jesus, cuide da vida de cada um dos teus filhos aqui. Limpa os nossos corações, Senhor. Santifique os desejos dos nossos corações. Tire, Senhor Deus, lá de dentro dos nossos corações os desejos, os pecados, as coisas mais ruins que às vezes estão lá guardadinhas, que a gente às vezes tem até medo de pensar. Faça uma limpeza, Senhor Jesus, no nosso coração. Coloca, Senhor Deus, o teu Espírito Santo dentro de nós. Coloca em nós a mais a vontade de andar ao teu lado, de te servir, Senhor. Reanima-nos, Senhor Deus. Nos fortaleça, Jesus, porque o Senhor é o Deus e não há outro além de ti. Senhor nosso Deus, a tua palavra diz, tu és o meu, Senhor, tu és o meu Deus. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Senhor, abençoe a vida espiritual de cada um aqui. Pai, obrigada por ter estado aqui conosco. Acompanhe cada um aqui para casa, mas não sozinhos. Pelos teus anjos, com teu Espírito Santo, Senhor. Continue falando na nossa mente. Tudo isso nós pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.